Fala pessoal, sejam bem-vindos a um episódio emergencial do podcast Cara dos Esportes na Dobradinha Live e Podcast. Estou aqui com meu amigo jornalista Vitor Buratini, Gabriel Martins aqui para falar sobre a bomba do dia. LeBron James enfim anunciou o novo time dele. Ele é jogador do Philadelphia 76ers. Eram 4 finalistas: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors e Miami Heat. E ele optou pelo Philadelphia 76ers, vai jogar com o Vijet Combe, Tyrese Maxey, vai jogar com Jaylen Brown, obviamente, vai jogar com o Joel Embiid. Era uma novela que já estava se arrastando há 26 dias, se eu não me engano. Eu lembro que eu fiz, no início da semana, eu fiz um vídeo, não sei se terça ou segunda, falando que tinham sido 23 dias, né? Então 26 dias. E recebi a notícia do Vitor Buratini, eu tinha acabado de almoçar. Sentei no sofá para descansar um pouco e o Vitor Buratini me anuncia a notícia. Buras, seja bem-vindo mais uma vez aqui, essa sua segunda live emergencial aqui na off-season, né? A primeira a gente estava aqui junto. Não foi emergencial porque a gente já estava ao vivo, né? Falando sobre o Jaylen Brown, mas estamos juntos aqui. Buras, a reação, aquela primeira, quando você viu o tweet do Shams, LeBron no Philadelphia 76ers, qual foi sua reação? Bom, boa tarde aí a todo mundo que está acompanhando, Gabriel. Cara, eu fiquei bem feliz, viu, porque apesar das várias questões que a gente talvez vá discutir aí sobre encaixe e afins, eu achei que foi uma das escolhas mais divertidas que ele podia fazer. Porque a gente debateu num podcast recentemente, né, sobre os possíveis destinos dele, que a gente não gostava muito da ideia do Cleveland Cavaliers, que o Golden State Warriors parecia flopado, e que o Miami Heat também achava que não ia estar em lugar nenhum. E um dos mais divertidos era justamente o Sixers, porque tem já outros 4 jogadores muito bons no quinteto titular, formaram aí uma panela absurda que, pô, tem tudo para ser uma das equipes mais empolgantes aí da NBA. Eu anotei alguns tópicos aqui pra gente debater, né? E o primeiro tópico que eu tenho é por que demorou tanto? Por que o LeBron demorou tanto a anunciar o novo time dele? E eu falei sobre isso ontem na minha live. Até tava conversando com o meu amigo Vitor Camargo, não Vitor Buratini, que também cobre a NBA. A sensação que eu tinha era que estava se arrastando porque o plano original do LeBron era ir para o Golden State Warriors com o Anthony Davis. Eu sempre tive... Durante a temporada parecia que ele ia para os Warriors, principalmente na reta final, e aí chegaram a noticiar que o objetivo era o LeBron ir com o Anthony Davis, porque aí LeBron, Anthony Davis e Curry, você vê um time bem competitivo, né? Mesmo na Conferência Oeste. Só que o que saiu de notícia foi, o Warriors tentou, mas a pedida do Washington Wizards era muito alta. Então o Golden State Warriors falou, não, a gente não tem como trazer o Anthony Davis sem pagar um preço exorbitante, então a gente não vai trazer o Anthony Davis, pelo menos por enquanto. E aí, não tendo essa peça do Davis no Golden State Warriors, e também especulou-se muito de que ele queria que um desses times, que o Cleveland Cavaliers trocasse pelo Kyrie Irving, né? E o Dallas Mavericks não quis trocar. Então, não tendo essa segunda troca, era mais ou menos ali o LeBron decidindo entre 4 times que por isso se arrastou. Porque nem o Cavaliers conseguiu o Kyrie, nem o Warriors conseguiu o Anthony Davis. E aí ele arrastou, e também eu acho que tem um aspecto de... Pô, a gente passou aqui um mês só falando sobre o LeBron, né? E mesmo o LeBron nesse estágio da carreira, né? 41 anos, vai fazer 42 em dezembro. Eu acho que é um baita flex do LeBron ali, ele flexionando os músculos dele e mostrando, eu sou o LeBron, olha como tá tudo parado, o presidente da NBA tá falando que a gente tá esperando o LeBron, gostaria que o LeBron anunciasse logo pra poder fechar o calendário e tal, e parece que essa declaração do Adam Silver irritou o LeBron, tanto que ele, não, agora eu vou demorar mais. Então, pra mim, o plano original do LeBron era ir pro Golden State Warriors com o Anthony Davis, ou pro Cleveland Cavaliers com o Kyrie Irving. Quando esses dois não se materializaram, aí esse longo período ali que o LeBron, parte disso ele tomando a decisão, mas é que eu acho que é uma decisão que você toma rápido. Eu acho que é mais ou menos você aceitar dentro de você mesmo essa decisão
e como você vai vender essa decisão. E também ali essa coisa de vamos espremer um pouco de atenção, vamos relembrar as pessoas. Pô, LeBron James, é o LeBron James, né? E a gente passou um mês falando sobre ele. O que você acha dessa teoria, Buras? Cara, eu acho válida, né? Acho bem real. A gente sabe aí que acho que Anthony Davis e Kyrie Irving são, acho que, dos jogadores ativos aí da NBA, dois dos ex-companheiros dele que ele mais gostava, né? Apesar das questões que ele teve com Kyrie, mas sempre foram dois jogadores que se entenderam muito bem dentro de quadra. Mas eu acho muito chato também do LeBron de querer ir para um time se tal time fizer a troca pelo jogador que ele quer, sabe? Óbvio que isso só mostra o poder que ele tem também, né? O quão foda ele é. A gente sabe que ele é muito foda. Mas eu acho muito chato, assim. Se ele quer jogar com Kyrie Irving ou com Anthony Davis, ou vai pro Wizards ou pro Mavericks. Mas aí ele não vai, né? Porque aí não ia ser tão divertido. Mas, eu acho que... eu concordo que os times que ele estava mais ali mesmo, nesses últimos dias, eu acredito que eram o Cleveland Cavaliers e o Philadelphia 76ers, que ele acabou fechando. Falaram muito esses últimos dias também do Minnesota Timberwolves, né? Que o Lamelo e Anthony Edwards teriam ligado para ele, algo assim. Enfim, saiu bastante coisa, mas acho que, sendo sincero, ele nunca deve ter considerado mesmo o Wolves. Acho que ele queria ir para um mercado já maior, para uma equipe bem assim, que com ele chegando já virava um favorito basicamente automático, né? E acho que no Timberwolves isso talvez não acontecesse, porque eu acho que ali o topo do Oeste tem duas equipes que, mesmo se o LeBron chegasse no Timberwolves, eles não estariam aos pés ali ainda de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Enquanto eu acho que ele indo pro leste é um pouco mais aberto ali no topo. Ele só vai ter grande dificuldade mesmo com o New York Knicks. Eu não consigo imaginar o LeBron jogando com o LaMelo Ball. Principalmente nesse estágio da carreira, eu acho que o LeBron teria uma síncope quando 18 segundos na posse de bola, o LaMelo Ball arremessa a bola de 3 num pé só, a 5 metros da linha de 3 pontos, então eu acho que ele teria uma síncope. Buras, antes da gente entrar em alguns outros tópicos aqui, a gente vai falar sobre o favoritismo do Philadelphia 76ers, como fica com o LeBron agora e próximos passos para os times que não conseguiram LeBron. Mas antes, você que está na live, não deixa de se inscrever no canal, deixa like, deixa comentário. Você que está assistindo depois, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal. Você que está escutando no Spotify, segue, deixa 5 estrelas. A cobertura da NBA e da NFL não para aqui no podcast Cara dos Esportes. Buras, pergunta simples e direta. Foi a decisão correta do LeBron? Eu acho que foi. Mediante ao que a gente tinha ali de outras opções, eu acho que foi a melhor decisão. O cara tá com 41 anos. Ele atualmente só quer jogar mais para ganhar mais título, obviamente, tá correto ele foi um cara sempre muito com essa veia de querer vencer e afins, então ser um competidor nato. Então acho que o Philadelphia 76ers, mediante todas as opções, era a equipe mais completa e a que mais vai dar condições de título para ele. As outras eu acreditava que ele não teria grande chance, não. Vai ter muita gente falando sobre panela, o LeBron sempre vai pro super time, sempre junta os parças dele, sempre quer formar panela com os melhores jogadores e tal, enquanto isso Jordan nunca fez isso e tal, não sei o que. Primeiro que comparar com a NBA nos anos 90 é muito diferente, os jogadores mudavam bem menos de time e os jogadores não tinham o empoderamento que eles possuem hoje, né, para tomarem as decisões para a carreira dele. Eu vou numa direção completamente oposta aqui, Buras. Eu acho que é a decisão mais corajosa que o LeBron poderia ter tomado. E eu explico o porquê. Indo para o Philadelphia 76ers, ele vai ter a pressão de conquistar um título. Ele mostra que ele quer esse 5º título da carreira dele. E ele optou pelo time que dá o melhor cenário para ele brigar pelo título. Eu acho que seria muito confortável para o LeBron ir para o Cleveland Cavaliers ou para o Golden State Warriors, porque esses dois times, mesmo com o LeBron,
não teriam a pressão de conquistar um título. Porque você olha pro time do Warriors, você olha pro time do Cleveland Cavaliers, mesmo com o LeBron, não seriam times que a gente imaginaria que brigariam pelo título. Então seria mais ou menos ali uma turnê de despedida do LeBron, ou no time que o draftou, que ele fez história e tal, ou então jogando com o cara que foi o maior rival na carreira dele, o Stephen Curry, que também, lotaria arenas ao redor dos Estados Unidos e tal, mas não haveria a pressão de conquistar o título, e o LeBron se colocando numa posição como essa, ele não teria esse peso. Você não teria... Se o Cleveland Cavaliers perde no play-in, se o Golden State Warriors perde no play-in, não ia ser uma... Ninguém ia jogar com... vai manchar o legado do LeBron. E pro Philadelphia 76ers, agora ele lida com o peso da expectativa. Ele lida com um time que a gente olha no papel, pode se colocar na briga pelo título. E é ele convidando essa pressão, mesmo nesse estágio da carreira. Então, pra mim, é a decisão mais corajosa possível pro LeBron. Ele assinou aí por 2 anos, $8 milhões, $4 milhões por temporada. O segundo ano é uma player option. Mas pra mim, ele optou pelo time que ele pode competir. Ele tinha 2 caminhos. Assim, o Miami Heat, eu acho que eu nunca levei a sério de verdade, Buras. Eu acho que seria um encaixe muito estranho, ele com o Giannis e com o Bam. Eu não sei, ele voltar pra Miami, ele saiu meio brigado com o Pat Riley quando ele deixou o Miami Heat e tal. Eu nunca levei muito a sério o Miami Heat. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors seriam turnês de despedida. Ninguém ia ter expectativa, LeBron não foi campeão, olha aí. Olha o LeBron. No 76ers, não. No 76ers ele vai ter essa expectativa. E eu acho legal de ser um time novo. Não é uma repetição do Cleveland Cavaliers, não é uma repetição do Miami Heat, não é ele no Golden State Warriors seria algo diferente, mas ao mesmo tempo a gente viu o LeBron e o Curry jogando juntos nas Olimpíadas, e os dois jogaram um contra o outro por tanto tempo e tal. Eu acho legal uma história nova, que é o LeBron no Philadelphia 76ers. Então, pra mim, eu tinha falado, eu não sei se foi um vídeo ou foi um podcast, que era a minha decisão, era o meu destino favorito pro LeBron nesse momento, o Philadelphia 76ers, e eu acho que ele acertou em cheio, e eu parabenizo a coragem de, mesmo aos 41 anos, ele continuar buscando mais um título. Não, eu concordo com você, eu acho que isso só mostra o competidor que ele é, porque, ele tá indo para um Sixers, que é um time que não é campeão há, sei lá, mais de 40 anos, que é uma equipe que, desde que iniciou o processo de reconstrução, acabou decepcionando basicamente sempre. Então, assim, existe uma grande expectativa da torcida. Ele vai para uma equipe em que ele nunca jogou com nenhum dos outros companheiros ali do quinteto titular. Então, é realmente muito interessante esse desafio dele. E eu concordo que, assim, no Warriors, era um time que, sei lá, sem o LeBron, é um time para brigar por play-in. Com o LeBron, acho que ia, sei lá, para a primeira rodada dos playoffs, segunda, talvez. Então, também não tem muita expectativa, a galera ia estar só querendo ver ele e o Curry juntos, que é como você falou, a gente já viu isso nas Olimpíadas. Óbvio, seria muito legal a gente ver ao longo de uma temporada e tal, ver um ingresso pra cacete, mas esportivamente falando, não ia dar em nada. O Cavs é uma equipe esquisita, ele ia jogar com o James Harden, provavelmente, né, o James Harden deve renovar com o Cavs, mas também é uma equipe que a gente já vem de anos decepcionantes, e ele já, acho que atingiu o momento mais alto que ele poderia no Cavs, que foi na última passagem o título. E o Heat também, eu não levo esse time do Miami Heat a sério ainda, não levaria com ele, ainda acho que falta muita coisa, acho que com o LeBron faltaria muita coisa, e concordo que seria um encaixe esquisito. E acho que com ele eles continuariam estando abaixo ali do Knicks e de outras equipes do leste. Então agora é um desafio completamente novo, uma equipe que, é uma equipe que está se formando basicamente agora, né? Porque, beleza, tem o Max e o Embiid que estão há vários anos, mas o VJ Edgecombe está indo pro segundo ano dele, o Jaylen Brown está indo pro primeiro ano dele no Sixers, os jogadores principais do banco de reservas estão chegando agora, então é uma história nova, completamente nova. Muito obrigado, Allen Martins, pelo superchat. LeBron no meu time, live do Cinéfilo dos Esportes. Assistiu Odisseia, Buras? Buras, tem que assistir Odisseia. Não, é muito longo. Live do Cinéfilo dos Esportes e sexta depois do almoço está fazendo meu chefe chorar. Estou muito iludido.
Grande abraço, Allen Martins, meu primo pelo sobrenome. Eu gosto muito e eu acho que o Philadelphia 76ers, eles se colocam aqui numa... aquela coisa das duas linhas do tempo. Que eu acho que tem uma linha do tempo, que é esses últimos 2 anos do LeBron, talvez 2 anos, né? A gente não sabe, ele pode decidir se aposentar no término da temporada, mas ele não falou que essa é a última temporada dele. Eu acho que eles vão ter mais, no máximo 2 anos de LeBron e Embiid. E aí, depois desse período, você tem Ed Combe e o Maxey, que estarão no auge da carreira deles. O Jaylen Brown saindo do auge, né? Pela idade dele, vai ter 32 anos. E aí você vai poder uma nova era ali do Philadelphia 76ers, né? Então, eu acho interessante que eles se colocam ali para um tiro curto, diria, de no máximo 2 anos com o LeBron e o Embiid. Aí quando os dois saírem, a equipe ainda vai ter todo o Maxey, o Ed Combe e o Jaylen Brown ainda todos no auge da carreira. Então eu acho muito interessante pro Philadelphia 76ers. Em termos de encaixe, puras, em termos de basquete dentro de quadra, sempre quando você coloca um time aí com tantas estrelas em quadra, tem aquele medo, né? Tipo, só tem uma bola de basquete. O Embiid é um cara que gosta ali de trabalhar na região ali intermediária, na cabeça do garrafão e tal. O Max é um armador que ele protege muito bem a bola. O Max, ele tem a estatística dele de turnover para assistência muito boa. O Jaylen Brown, que foi um jogador na última temporada que se acostumou a ter a bola na mão também. E o Vijay Combe é um cara que, conforme a temporada de calor dele foi espetacular, é um cara que imagina que vai ter mais oportunidades, né? Vai querer fazer mais, mostrar que é capaz de fazer mais. O LeBron, encaixando nesse time, eu acho que claramente ele vai ser o que a gente chama de point forward, que é aquele ala que também participa muito da criação do time, né? E a gente sabe que é importante ter múltiplos criadores numa equipe da NBA, e eu acho que você consegue fazer uma rotação em que o Maxey, o Jaylen Brown e o LeBron tenham um número suficiente de toques na bola, de vezes que eles iniciam o ataque. E a gente viu o LeBron muitas vezes ser a opção terciária com o Luka Doncic e com o Austin Reeves na última temporada com os Lakers, né? E ele se adaptou muito bem. Isso permite que ele poupe energia, que ele corra a quadra do jeito que ele continua correndo a quadra, mesmo aos 41 anos. Então, nesse ponto, eu não tenho preocupação quanto ao encaixe, não. Eu acho, claro, a gente vai precisar ver em quadra, mas eu acho que são muitos jogadores inteligentes envolvidos para eles não encontrarem uma boa forma, e um bom técnico também, né? O Nick Nurse, um excelente treinador. Para mim, esse time, eu não ficaria preocupado com aquela coisa de tem uma bola só e como é que vai ser. Eu acho que são todos jogadores capazes de operar com e sem a bola. Tem muita gente já falando na internet, assim, como é que o Sixers vai jogar justamente só com uma bola, né? E eu acho que esse é um questionamento válido, assim, né? Considerando que todos são jogadores que jogam, que gostam de ter ela na mão, que precisam de volume muitas vezes, mas eu também acho que vai dar certo, assim, eu confio muito no Nick Nurse, acho um dos melhores técnicos aí da NBA, e eu acho que o negócio vai ser também você saber separar os minutos, ver quanto tempo os 4 vão estar efetivamente juntos em quadra. A gente sabe que, o Joel Embiid, acho que agora que ele tem na equipe outras 2 estrelas, super estrelas, que é o LeBron e o Jaylen Brown, tem tudo para ele jogar, assim, para ele ser pouquíssimo exigido ao longo da temporada regular e, quem sabe, uma vez na vida chegar saudável nos playoffs, que a gente sabe que esse é um dos grandes problemas da carreira do Embiid. Então, acho que, pelo menos ao longo da temporada regular, vai ser uma questão muito bem administrada, assim, esses minutos dos 4, né, para dividirem tempo em quadra, mas eu confio que vai rolar, É o que você falou, o LeBron James ele já está se acostumando a assumir esse papel de um jogador que não é mais a superestrela da equipe, né?
Mas em alguns momentos ele pode também botar a bola debaixo do braço e a gente sabe que ele pode carregar a equipe. Como ele fez contra o Rockets, né? Exato. Então, assim, você saber que ele é um cara que pode fazer isso, mas que não necessariamente ele precisa estar fazendo isso, já é excelente pro Sixers. Eu concordo. E você citou o Embiid. Pra mim, um dos grandes vencedores da ida do LeBron pro Philadelphia 76ers é o Joel Embiid. Porque a chegada do Jaylen Brown já tira um peso grande das costas do Embiid, né? Porque os Sixers nunca tiveram mais condições de Embiid. Vai jogar uma vez por semana e a gente só tá interessado no que você pode fazer nos playoffs. Porque eles nunca tiveram tantas opções antes do LeBron. E agora com o LeBron, a pressão em cima do Embiid, eu acho que é um time que pode ser muito competitivo mesmo sem o Embiid. Pode brigar pela seed número 1, mesmo que o Embiid fique, 2 meses fora seguidos durante a temporada regular. Tudo vai ser feito pro Embiid estar saudável nos playoffs. E mesmo chegando nos playoffs, ele não vai ter que arremessar 20, 25 vezes por jogo. Ele vai poder se poupar muito mais. Porque o que a gente viu naquela série contra o Celtics, ele deu a vida, fez uma série espetacular. Morreu, não tinha pernas na série seguinte, né, na segunda rodada dos playoffs. Então, tendo o LeBron, é mais um cara ali, porque, de novo, o LeBron tem 41 anos, mas ele ainda é um cara que joga 60 jogos por temporada, que é uma marca muito boa para um cara nesse estágio da carreira. Os Sixers não dependem do Embiid. Eu acho que é um time que o Embiid vai ser um luxo. Ele não é uma necessidade para a equipe, o Embiid. O Embiid agora é um luxo. O que eles tiverem de contribuição do Embiid na temporada regular e nos playoffs vai ser um plus. E você ter isso, um cara que você ainda consegue jogar a bola no Embiid e ele ainda consegue te trazer produção ofensiva, eu acho que ele é o grande vencedor. Acho que ele é o grande vencedor. Claro que vai ter uma questão ali que eles vão precisar se encaixar de o LeBron ainda atacando a cesta, o Jaylen Brown atacando a cesta, o Embiid é um cara que ele ocupa muito espaço próximo ao garrafão, mas o Jaylen Brown é um bom arremessador de 3, o LeBron se tornou um grande arremessador de 3, então eu acho que o Therese Max é um baita arremessador de 3 também, então eu acho que esse espaçamento vai funcionar muito bem, mas se eu fosse o Joel Embiid eu estaria feliz da vida, porque não só porque o Flamengo ganhou quinta-feira de 4-0, né, porque ele é torcedor do Flamengo, mas porque eu acho que o Embiid, acho que ele nunca teve tão pouca pressão na carreira dele quanto agora. Sem dúvida, sem dúvida. Agora é o que você falou, ele não vai precisar botar a bola embaixo do braço e carregar, como a gente viu algumas temporadas regulares passadas aí, acho que ele foi 2 anos seguidos de cestinha, né, da NBA. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, mas porque não tem essa necessidade, né? É o que você falou, ele vai jogar sem pressão, vai jogar leve, e desde que ele chegou no Sixers, ele sempre teve muita pressão, porque ele é a grande cara desse processo, né? Que começou aí há uns 10 anos atrás. E também é o cara que também é muito zoado pelas pessoas, como, sei lá, às vezes sendo taxado de fracassado, enfim, porque a equipe não atingiu nesse período o que se esperava, né? Então, vai ser o melhor momento da carreira para ele. Ele tá nas nuvens. Deveria, pelo menos, estar nas nuvens, né? A gente assim, nunca se sabe, né? Tem time que a gente acha que vai ser e não vai, tem time que a gente não vai e acaba sendo. Buras, eu queria falar agora sobre como fica a hierarquia da Conferência Leste com a chegada do LeBron no Philadelphia 76ers. E eu tô com a classificação da última temporada e eu vou te perguntar nome por nome dos times. Se você tivesse que apostar não, você colocaria o 76ers como mais favorito ou menos favorito que esse time? Pra gente ter uma ideia onde que o Philadelphia 76ers fica nessa hierarquia. Boston Wizards, eu acho que vai ser um time melhor, mas... Mais favorito, óbvio. Indiana Pacers. Mais favorito. Mais favorito, só que eu acho que tem um mundo ali, tem uma versão desse time dos Pacers que briga de verdade pelo leste. Halliburton voltando a ser o Halliburton, mas, obviamente, eu também teria eles na frente. Brooklyn Nets, podemos avançar. Não precisa falar nada. Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, idem, né? Não tem muito o que falar. Miami Heat com
Giannis Antetokounmpo, Ben Adebayo. Saiu de notícia agora que foi definida a situação do LeBron, a equipe vai entrar em contato com o DeMar DeRozan, né, que ele está disponível no mercado. Que é baita plano B, né, pro LeBron. DeMar DeRozan, bom jogador DeMar DeRozan, ele ainda é bom jogador, mas assim, você perder o LeBron e você fechar com o DeMar DeRozan é bem deprimente. Mas como que você vê? Miami Heat perto do 76ers, na frente do 76ers, talvez, muito atrás, como que você vê? Eu vejo o Miami Heat bem atrás do Philadelphia 76ers. Que foi? Você fala? Não. Eu considero eles ainda, como eu disse, acho que a contratação do DeMar DeRozan não vai elevar em grandes coisas o nível do Heat. Acho que não é o que o Miami Heat precisa. O Heat tem aí uma das rotações, aí, uma das segundas unidades mais questionáveis mais da NBA, feias, né? Perdeu, um cara que foi All-Star na última temporada e era titular, que é o Norman Powell. Tem como armador ali o David Mitchell, que é um cara que eu gosto, mas, eu só gosto dele, não acho nada demais. Então, assim, acho que o Heat, a gente falou aqui no último podcast que a gente gravou, que era a equipe que talvez tenha ali o melhor garrafão defensivamente de toda a NBA, e isso eu continuo concordando. Mas falta todo o resto, sabe? Então, eu acho que eu coloco ainda os Sixers bem acima deles. Agora, então. Eu já colocava antes, agora eu acho que eles estão bem acima. Concordo. Eu não sei se eu colocaria bem acima. Eu não sei se também necessariamente mudaria muito o que eu penso do Miami Heat, porque... Beleza, eles assinam com o LeBron. Tô botando aqui na tela, deixa eu ver se vai ficar direitinho. Eles assinam com o LeBron. Os guards deles continuariam sendo Devion Mitchell, Tim Hardaway Jr., Drew Smith, e ainda continuam dependendo muito do Andrew Wiggins e tudo mais, né? Ainda era um time que... uma das piores rotações de guarda da NBA, talvez? Tranquilamente. Então eu colocaria... uma das grandes esperanças dos caras é aquele... Perry Larson, né? Um negócio assim. Que não é nem bem um guarda, né? Mas assim... Por exemplo, batendo de frente com o Philadelphia 76ers, é um time que tem Max e Edgecombe, né? E tem o calouro deles, que me fugiu o nome agora, o LeBron Fino? Isso, o LeBron Fino, o Anthony Simons também, que eu achei que foi uma excelente contratação da equipe, pelo menos o custo-benefício. Então concordo com você, eu coloco o Sixers bem acima do Miami Heat. Charlotte Hornets. Eu gosto da off-season do Hornets, mas Sixers bem à frente. Orlando Magic. A minha nova postura sobre o Orlando Magic é: vou precisar ver pra crer. Então, Não, e mesmo vendo assim, ainda vou ter que esperar um pouco pra ver se eles vão ficar saudáveis. Né? Pra continuar crendo, né? Atlanta Hawks. Bom time, mas também o 76ers na frente. Falta algo. Toronto Raptors com Kawhi. Bom time também. Não acho que tá um degrau abaixo, pelo menos, do Philadelphia 76ers. Tá um degrau abaixo, eu acho, porque também é uma questão que eu acho que tem um quinteto titular muito forte, mas ainda tem questões quanto ao banco de reservas aí. Né? Sim. E arremesso, né? Sim. Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell. Perdeu o Dean Wade, né? Que é um bom jogador, também não é o fim do mundo se perder o Dean Wade. Vai assinar a extensão do Donovan Mitchell. Acho que tem tudo pra gente estar conversando sobre ela como uma das piores da NBA em algum tempo. Mas é basicamente o mesmo time que chegou na final de conferência na temporada passada, sem o Dean Wade, com... Acho que é só sem o Dean Wade, né? Acho que essa foi... tô olhando aqui. Trouxeram aquele rookie lá, que foi bem na Summer League, mas não vai jogar. Eu ainda acho... Assim, a Conferência Leste, volta e meia, tem um time que é meio que rebocado pra final, né? E você tem que ter um time na final. E eu acho que foi o Cleveland Cavaliers. Esse ano, não acho que é um time... Acho que se o torcedor do Cleveland Cavaliers tá assim, beleza, a gente chegou na final de conferência, agora é construir a partir disso. Eu acho que é o torcedor que tá se enganando. Eu acho o 76ers bem melhor que o Cleveland Cavaliers. Eu também. Acho que
O Cleveland só decepciona nos últimos anos, né? E, sei lá, um elenco muito esquisito também. Agora chegamos à hora da verdade. Detroit Pistons. Eu acho que o Sixers bem à frente. Sixers bem à frente. Off-season muito estranha dos Pistons, né? Um time que não lidou muito bem com o sucesso. É uma notícia hoje que o Jalen Duren ainda quer um contrato de 5 anos, $58 milhões por temporada. Por ano. Tipo, cara, mano, só desista. Não, esse navio já zarpou há muito tempo. E chega ao ponto que eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que hoje você tem bem destacado um top 3 na Conferência Leste. É o Philadelphia 76ers, o Boston Celtics e o New York Knicks. Eu acho que o New York Knicks, você pode um degrau dentro desse grupo de 3 times. Eu acho que o New York Knicks está um degrau acima. Boston Celtics ou Philadelphia 76ers? Qual que você apostaria para a próxima temporada? Eu apostaria no Sixers ainda. Acho que tem mais jogadores provados aí, né? Acho que o Celtics, ontem eu tava até te mandando, né? Que eu acho a rotação do Celtics bem interessante. Sim. Mas ainda acho que ali na segunda unidade vai ter gente que vai precisar crescer. E a gente ainda não tem evidências que isso vai acontecer na próxima temporada para a equipe conseguir ir mais longe. A gente tem visto cada vez mais, nos últimos anos, sobretudo, que você ter um elenco vasto, extenso, está sendo muito importante para você ir longe e disputar efetivamente o título. O Celtics, apesar de eu ver eles com várias opções, eu acho que tem muitos jogadores que ainda ficam no que a gente espera que eles vão contribuir. Então é tipo, sei lá, o Jordan Walsh, o Baylor Shea, o próprio Gonzalez. São caras que a gente vê muito potencial, mas não sei se na próxima temporada eles já vão estar entregando o que o Celtics precisa para ser melhor que o Sixers, por exemplo. Enquanto isso, o Sixers tem o Anthony Simons, o Dean Wade, que são 2 caras que vão vir do banco, que eles já têm uma experiência maior, já são mais provados na NBA. O próprio LeBron Fillon, que é um novato aí, também é muito um bom nome. Então, é uma equipe que está se formando muito interessante. A gente já estabeleceu aqui que eu gosto mais do Celtics do que você. Eu acho que é um time com piso mais alto, eu diria, o Boston Celtics. Só que o teto do Philadelphia 76ers é muito maior. E eu já falei minha teoria aqui, né? O Tatum substitui a produção do Jaylen Brown e aí você acrescenta o Paul George. Eu acho que é o raciocínio da equipe. Derek White vem de um ano muito ruim e a tendência é ele recuperar. Eu acho que o Mitchell Robinson é um cara que dá mais profundidade pro garrafão. Eu acho que vai ser uma peça importante. Mais um ano do Gonzalez, mais um ano do Baylor Shireman. Eu acho que é um time com um teto mais alto. Só que o potencial do Philadelphia 76ers é muito maior, né? E não é como se tivesse... Assim, beleza, é um time que vai mudar muita coisa. Mas eu acho que eles têm uma base muito sólida desse backcourt. Eu acho que você começar esse time com Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, não só 2 jogadores talentosíssimos, mas jovens que jogam 75 partidas numa temporada, jogam quase sempre, com muita energia, eu acho que é uma dupla muito difícil de você igualar na NBA, né? Acho que a gente tá falando aqui de, tipo, do seu Thunder e o San Antonio Spurs, né? O Spurs também tem todos os guards e tal. É esse tipo de nível que a gente tá falando. Então, eu colocaria... Pra gente responder a pergunta, eu teria hoje o Philadelphia 76ers como a segunda maior força na Conferência Leste. Ainda atrás dos Knicks. Eu acho que de forma sólida atrás do New York Knicks. Mas a melhor versão desse time, que encaixa bem, eu acho que eles brigam de igual para igual com o New York Knicks. Se der certo, o Sixers no papel é para ser uma equipe que briga de igual para igual com qualquer equipe da NBA atual, né? Mas realmente eu ainda coloco eles como os segundos melhores ali do leste, né? Porque, enfim, o Knicks é um elenco que já está junto há mais tempo, que não teve grandes perdas em relação à última temporada, que conseguiu repor o principal jogador que perdeu, que foi o Mitchell Robinson, trouxe ali o André Drummond. Então, assim, é difícil colocar qualquer um acima dos atuais campeões quando eles conseguiram manter a base toda para a próxima temporada. Mas, assim, se o Sixers encaixa, realmente é o que eu falei. Eu acho que eles batem de frente com qualquer equipe da NBA atualmente. Vamos olhar pro Oeste agora.
Só pra gente, efeito de comparação, né? O Thunder e os Spurs, eu já falei aqui várias vezes, né? Eu acho que é um time que... São dois times que estão juntos com o Knicks na primeira prateleira. Aí você tá olhando pra Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, desses times logo abaixo, né, dos Spurs e do Thunder. Eu acho que eu colocaria o Philadelphia 76ers na frente de qualquer um desses quatro. Do Nuggets, dos Lakers, do Rockets e do Timberwolves. Talvez o Timberwolves é o que eu tô bem baixa com os Nuggets. Eu acho que a off-season deles é bem estranha. A mesma coisa o Lakers. Rockets, acho que o clima muito ruim ainda. Gosto do Timberwolves. Mas se eu tivesse que pegar, comparando o 76ers com o LeBron, com esses quatro times, eu escolheria o 76ers. Eu tranquilamente escolheria o 76ers acima de qualquer um desses quatro. Rockets não me empolga. As movimentações que eles fizeram no off-season, achei até boa contratação do Marcus Smart, mas é uma equipe que eu não consigo acreditar ainda neles. Nuggets tem aí um dos piores bancos de toda a NBA. E no quinteto titular, tem ali um Christian Brown, um Cameron Johnson e Aaron Gordon, que todos a gente tem questões sérias com eles. Aaron Gordon só se lesiona, Ken Johnson e Christian Brown não vieram de boas temporadas. Lakers, eu não acho que é uma equipe perto do Philadelphia 76ers. Não sou um grande fã da off-season deles. Acho que a equipe tem até uma rotação interessante, mas ainda tem lacunas evidentes ali. E o Timberwolves, acho que a questão de encaixe deles me preocupa mais do que o LeBron no Sixers. Acho que é um encaixe mais difícil ainda, né? A questão de você colocar o Lamelo ali. E também acho que perdeu jogadores relevantes ali com a saída do Naz Reid, Julius Randle para a chegada justamente do Lamelo. Acho uma equipe que também tem muitos questionamentos para a próxima temporada. Então, coloco o Sixers acima de qualquer um desses quatro. Então, pelos nossos cálculos aqui, a gente tem o Philadelphia 76ers como o quarto melhor time na NBA hoje. Exato. O Sixers hipotético é o quarto melhor time da NBA. O Edwards Mão de Tesoura, só para dizer que mandou aqui o superchat, então se quiser responder, a gente responde a sua pergunta, mande o superchat. Só para dizer que muitos times bons no papel, na prática, fica só na expectativa. Detroit Pistons campeão na próxima temporada. Espero que você esteja certo, mas eu não confiaria. Não confiaria muito. Alguns outros pontos pra gente falar aqui ainda, Buras. LeBron falou que é a última decisão da carreira dele. O Philadelphia 76ers é o último título, é o último time da carreira dele. Ele não fala ainda que é o último ano, né? Mas eu ficaria muito surpreso se o LeBron jogar mais do que 2 temporadas. Obviamente essa garantida e a próxima vai ser a decisão dele, mas assim, acho que é um ponto que a gente precisa falar também. Deixa eu pegar aqui os números do LeBron na última temporada. Ele teve 20 pontos por jogo, arremessou 31% de 3, 7,2 assistências, 6 rebotes e jogando 33 minutos por partida, jogou 60 partidas nos playoffs. Os números dele melhoraram bastante depois da lesão do Luka. Os números dele melhoraram bastante. Você ter isso por 4 milhões de dólares por temporada, porra, é de graça, né? Mas é um luxo absurdo. Eu acho que é isso. Acho que é 1 ou 2 anos a mais do LeBron e conforme eu tô falando aqui, eu tô ficando triste. Cara, assim, eu acho que o mais provável é que realmente sejam os últimos 2 anos dele aí. Eu duvido muito que ele se aposente já depois do fim dessa temporada, então eu imagino que sejam mais 2 anos aí no mínimo. Vai depender de como for o ano, né? Mas eu acho que ele vai tentar dar essa chance por mais 2 anos. Mas assim, eu sempre fico muito em dúvida quanto a essas declarações de jogadores, tipo, é minha última isso, é minha última aquilo, não sei o quê. Beleza, eu sei que em algum momento ele vai ter que se aposentar, porque ele vai fazer 42 anos já, e ao fim desse contrato ele vai ter o quê? 43, né? Uhum. Acho que ele vai estar com 43, não. Não. Vai ter 43 anos.
Isso, porque ele ainda vai fazer 42 agora, né? 42 de dezembro. Mas eu sei que ele vai ter que se aposentar em algum momento, mas não sei, não sei. Depende do nível que ele tiver. Assim, óbvio que eu acho que, sei lá, se ele não estiver conseguindo jogar no mínimo 50, 60 partidas por temporada e tiver com média de 10 pontos, eu tenho quase certeza que ele sairia já, né? Mas eu também acho difícil imaginar um mundo em que o LeBron vai, nesses próximos 2 anos, tá tão baixo assim, entende? Esse é um bom ponto. Eu não acho que, enquanto o LeBron for esse LeBron ainda que a gente tá vendo, né? Que não é mais o LeBron que a gente viu, sei lá, 5 anos atrás, mas ainda é um jogador muito bom. Eu também não acho que ele vai querer estender a carreira dele sendo um cara vindo do banco ali, tentando, segurando ali pra ficar na liga. Eu acho que ele vai continuar enquanto ele for esse LeBron. E ele não deu nenhum indício de que ele vai deixar de ser esse LeBron, né? E a questão aqui, o maior risco, porque a comparação do LeBron é muito com o Tom Brady, né? No futebol americano. O Tom Brady, ele alcançou um estágio físico, né? De tanto que ele investe tempo e dinheiro no corpo dele, que eu não vou dizer que ele venceu o tempo, mas ele não estava tendo um declínio. O pessoal lembra, o último ano dele foi ruim. Não, o último ano dele foi muito bom do Tom Brady, né? Ele não estava, a seta da carreira não estava vertiginosa. Claro que estava descendo, mas ele poderia continuar jogando uns 2, 3 anos. Eu imagino que ele permaneceria no mesmo nível, assim como o LeBron. A grande questão é, quando você passa dos 40 anos, você tá a uma lesão séria de acabar sua carreira. Porque o seu corpo já não se recupera da mesma forma, né? Por mais do que, por toda a tecnologia, tudo que eles investem. O LeBron não teve essa lesão séria na carreira dele. Que eu acho que é um dos pontos mais subestimados da carreira. Eu vou até bater na madeira aqui, pelo amor de Deus. Ele nunca teve uma ruptura de ligamento, fratura, essas coisas. Assim como o Tom Brady, ele tem cedo na carreira dele, em 2007, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, né? Ele tem algumas lesões no final, mas nada, assim, rompeu o tendão de Aquiles, algo do tipo. Só que, conforme você vai ficando mais velho, o risco aumenta. E se você sofre uma lesão dessas, é muito difícil voltar nesse estágio da carreira. Mas se nada como isso acontecer com o LeBron, eu acho que ele tem totais condições de manter esse nível atual dele por mais 2 anos, e se ele quiser, mais 3, 4. Eu só acho que vai ter uma hora que ele vai optar por se aposentar, porque ele já fez tudo que é possível, né? Ele já fez tudo que é possível e tem mais 2 chances, eu diria, de conquistar o 5º título. E aí, se ele se aposenta com um título a menos do que o Michael Jordan, assim, eu tenho o LeBron como o maior jogador de todos os tempos. Eu sei que muita gente acha um absurdo discutir isso. Muita gente diz que o LeBron é o maior de todos os tempos também. Se a diferença é um título só entre LeBron e Michael Jordan, e você pega a totalidade da carreira do LeBron, eu acho que até o fã mais irracional do Michael Jordan vai ter que admitir que é pelo menos uma discussão séria. Sim, com todas as demais coisas que o LeBron fez na carreira, né? Tem, sei lá, quantas seleções para All-Star Game, jogador com... ele já é o jogador com mais jogos em temporada regular na história, né? Eu acho que ele já ultrapassou o Parrish, provavelmente. Mais minutos em temporada regular, mais minutos nos playoffs, mais minutos no total. Mais pontos. O cara lidera basicamente tudo, sabe? Uhum. Eu acho um absurdo as pessoas acharem hoje um absurdo que exista discussão. Assim, eu ainda não consigo. Eu sou meio. Eu fico meio em cima do muro nessa questão. Quem é maior entre LeBron e Jordan? Prefiro definir isso para mim quando o LeBron se aposentar de vez. Uhum. Mas eu tenho noção que é uma discussão muito parelha, sabe? Não existe isso de, sei lá, só porque o Jordan teve 2 títulos a mais, ele ser unanimamente melhor do que o LeBron. Não acho que seja isso. É tipo um monte de gente que fica assim, não, Jordan tem 6 finais e 6 títulos. Tipo, pô, beleza, o LeBron tem 4 títulos, mas ele jogou 10 finais. Tipo, acho que foram 10 finais, né? É ruim pra ele. Ele perde 2 pros Spurs, uma pro Mavericks
e 3 pro Warriors? 3 pro Acho que Warriors. É 3 pro Warriors, é. Então é 4 em 10 finais. Tipo, é ruim que o cara chegou em mais finais, só que 9 eventualmente acabou finais. perdendo. Ele São 10, ganha então. 4. Ué, mas ele perde 2 pro Spurs, 1 pro Mavericks, 3 pro Warriors. Isso dá São 6. 6, é isso. 6 que ele perde, 4 que ele ganha. É isso. Isso. Tipo, beleza, é ruim ter perdido o final e tal, mas é ruim que ele sequer chegou na final, sabe? Então, assim, eu acho que a É galera melhor ter tem perdido esses antes. argumentos. Era melhor ter perdido antes. Era melhor ele ter saído no primeiro round ao invés de ter chegado nas finais. É. Então, tipo, acho que a galera usa os argumentos meio zoados pra diminuir o LeBron, sendo que é muito óbvio que existe uma discussão hoje em dia, sabe? E nunca acho que vai ser, acho que dificilmente vai ter um jogador que vai ser, tipo, aquele cara que é unânime, Sim. que nem falam que é, sei lá, aquele Gretzky no hockey, sabe? Acho que isso nunca vai acontecer. O Allen Martins mandou um superchat aqui, muito obrigado. Voltando pra perguntar, esse time não atrapalha a evolução do VJ? E uma outra dúvida, esse time seria a melhor defesa da NBA atualmente? Cara, assim, individualmente pro VJ Edgecombe, talvez seria melhor ele ter mais a bola na mão e tal, não sei o que, mas o contraponto, ele vai jogar basquete muito significativo, vai ter uma exigência gigantesca nele, né, pra jogar um basquete pra brigar por título, brigar nos playoffs. Então, eu não acho que não, eu acho que não, eu acho que é positivo pro VJ Edgecombe, né? Claro que pros números individuais dele talvez não sejam melhor, mas ele vai ter que jogar, ele vai ter que se adaptar ali ao time pra jogar um basquete competitivo, e eu acho que isso não é negativo não, acho que talvez ele num time pior, se ele vai pro Brooklyn Nets, ele poderia na próxima temporada ter 20 pontos por jogo, beleza, ele não vai chegar nisso no 76ers, mas porque os números base dele não vão aumentar, não significa que ele não vai evoluir como jogador. Eu acho que ele, jogar com o LeBron, né, o que ele vai ter, a possibilidade do que ele vai ter, o conhecimento do LeBron, né, é um negócio absurdo. Então acho que só vai ajudar o VJ Edgecombe a longo prazo. Eu concordo com você, Gabs. Eu acho que assim, é justamente isso. As médias dele, talvez ele teve médias muito boas para um novato, né? Então talvez elas se mantenham ali, ele não tenha nenhum crescimento. Mas em questão de aprender o jogo, leitura do jogo, você ter ali um LeBron James, um Jaylen Brown como companheiros, é uma vitória excelente para daqui, sei lá, quando daqui 2 anos o LeBron e o Embiid não estiverem, o VJ de como ele vai ter naturalmente mais toques na bola e ele já vai poder corresponder desde o início com o que ele aprendeu. Então, assim, acho que isso não atrapalha a evolução. Quanto a outra pergunta da defesa, né, que ele perguntou se é a melhor defesa da NBA, acho. Uhum. Eu acho que é um time que, na questão da defesa, deixa a desejar um pouco, sabe? A gente assim, não que vai ser uma defesa necessariamente ruim, mas a gente sabe que tem jogadores aí, por exemplo, o LeBron, o Embiid, eles não defendem como eles defendiam em outros momentos da carreira, sabe? Mas eu acho que isso não necessariamente vai atrapalhar eles de chegarem em algum lugar. Eu acho que a defesa pode ser boa o suficiente. Não acho que vai ser uma boa defesa necessariamente. Até o próprio Jaylen Brown, eu acho que a reputação dele como defensor é um pouco melhor do que o defensor que ele foi nos últimos 2 anos, eu diria. Mas ele ainda é capaz de ser um excelente defensor de perímetro. O Max é um cara que tem limitações do tamanho dele, mas ele é esforçado e o VJ Edgecombe também é esforçado. A questão do Embiid é que ele não tem mais mobilidade nenhuma, o Embiid. E isso tem aparecido muito. Ele não tem sido um bom reboteiro, que eu acho que é bem preocupante, né? Os Sixers com o Embiid tem problemas para pegar rebote e sim, ele ainda é um cara muito grande, ele é um cara que, com os 2 pés no chão, ele ainda consegue proteger o aro e tal, mas o LeBron, você não imagina que, assim, nesse estágio da carreira, ele não vai ter energia para ligar defensivamente, eu não acho que ele eu acho que ele, em momentos específicos, ele é capaz de fazer ali uma boa sequência de posses de bola ali como defensor, mas você também não quer que ele tenha que se matar na defesa com 41 anos, né, mas a minha principal preocupação seria rebote mesmo. Porque o Embiid não é mais um bom reboteiro. Você não quer o LeBron se degladiando por rebote no garrafão. E não é a grande qualidade do Max, do Edgecombe e do Jaylen Brown. Então é algo que se eu tivesse que apontar um ponto fraco aqui para essa equipe,
seria justamente essa proteção de rebote. Também não acho que é um time que eu consigo ver pegando muitos rebotes ofensivos, por exemplo, e é muito importante na NBA você ter essas posses de posse de bola extra. Isso seria o principal ponto fraco, inclusive, que eu montaria desse time. Concordo com você. O Embiid, com o tanto de lesão que ele teve, a gente nem espera muita coisa dele defensivamente. A gente espera que, sei lá, ele consiga eventualmente proteger o aro, mas, assim, já faz muito tempo que ele não é aquele defensor que, pô, quando ele chegou lá nas primeiras temporadas dele, a gente via que ele tinha potencial ali para ser um dos principais protetores de aro, mas acabou que o corpo dele não acompanhou e ele não correspondeu a essa expectativa. Vou te falar, mesmo no auge eu E tem achava... muita preguiça também, eu preguiçoso. acho. Eu acho muito... Mesmo no auge eu acho que o Embiid nunca foi o defensor que ele tinha a reputação de ser. Sim. Ou que as peças... Ou que se esperava que ele pudesse ser, né? Com tudo que ele tem, com o tamanho que ele tem, a força que ele tem, ele não foi esse cara. Pra gente encerrar, Buras, próximos passos para o Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors e o Miami Heat, né? A gente já falou rapidamente aqui, né? O Heat aparentemente tá de olho no Jonathan Kuminga, no DeMar DeRozan. Saiu isso. A gente não falou, Heat, né? tá. É que do Heat no Kuminga eu não tinha visto mesmo. A gente falou sobre o DeMar DeRozan possivelmente indo pro Heat. Eu acho que é um cara ali que faz sentido pra equipe, mas eu ainda acho que ajuda mais ainda a achatar esse ataque, né? Porque é outro cara que não espaça quadra. Fala-se muito de Kuminga no Cleveland Cavaliers, enfim, é outro cara que pode surgir como opção ali. Mas são 3 grandes perdedores, né, Buras? Porque, sim, em termos de dinheiro no bolso dos donos, né? Porque você ter a atração do LeBron, o dinheiro que eles iam ganhar é loucura. Mas será que o Warriors, ou principalmente o Warriors, será que eles não vão olhar pra trás e pensar, putz, a gente deveria ter feito mais força pra tentar conseguir o Anthony Davis? O Warriors acho que seria o que mais faria sentido se arrepender, né? Porque o Warriors, a cada dia que passa, eles estão mais perto da aposentadoria ali do Curry e de ser uma equipe que a gente sabe que depois que o Curry se aposentar, agora que o Curry já está no final de carreira, a gente já não tem grandes expectativas pro Warriors. Depois que ele se aposentar, acho que a equipe vai ficar alguns anos num limbo bem ruim, assim, sabe? Então, assim, o Warriors com certeza deve se arrepender muito, porque assim, a gente acha, esportivamente a gente acha que talvez não fosse ter o retorno em quadra, né? Mas é o que você falou ali, pô, pro show que é a NBA seria maravilhoso. Agora, assim, o Heat, acho que o Heat tem mais anos aí, mesmo tendo um elenco extremamente questionável, mas você ter Giannis e Bam, já é certeza que, sei lá, pelos próximos 3, 4 anos, você vai estar conseguindo ter boas campanhas. Cavs, acho que tá no meio dos dois, assim, apesar deles terem o Evan Mobley, que é um cara jovem, que a gente acha que é muito bom, e tem o Donovan Mitchell, que é um cara que ainda tem alguns anos ali, sendo um bom pontuador, eu acho que todo o resto é muito esquisito ali, muito... Tipo, eles vão dar um contrato pro James Harden que vai ser provavelmente aí, sei lá, uns 2 anos, né, no mínimo. Eu imagino que o Harden não vai assinar um contrato de 1 ano. Então vai ficar preso ao Harden nesse tempo. E aí talvez, sei lá, o Harden peça a troca, e aí vão ter que se desdobrar para trocar ele. Enfim, eu acho que todos eles vão se arrepender de não ter conseguido essa oportunidade, né? Mas, no fim, também acho que nenhum, como eu já disse, nenhum deles, o LeBron, faria a equipe ser um candidato ao título automaticamente. É um fim triste, né, cara? Porque é isso que você falou. Há alguns anos já que os Warriors desperdiçaram, né, essa reta final da carreira do Curry. Eles tentaram fazer aquela coisa das 2 linhas do tempo, né, com Jordan Poole, Wiseman, Kuminga e tal, e nenhum deles deu certo. Nenhum deles deu certo. E, assim, claro que é fácil falar agora em retrospecto, né? A gente tá sendo engenheiro de obra pronta aqui, por definição. Teria sido melhor você ter usado esses ativos para melhorar a equipe na época, trazendo veteranos, até porque foi antes das novas regras do teto salarial, e tentar construir alguma coisa ali pós Kevin Durant, né? E claro que teve muitos erros, tipo, a equipe selecionou o Wiseman ao invés de selecionar, tipo, o Franz Wagner, o Therese Haliburton. Aliás, o
Franz Wagner eles poderiam ter selecionado ao invés do Kuminga, e o Uhum. Haliburton ao invés do Wiseman, né, se eu não me engano. Eu acho que o Franz Wagner não foi a escolha 6 e o Kuminga 7, eu acho que foi algo assim. Mas enfim, poderia ter feito escolhas melhores do que a equipe fez e acabou desperdiçando essa reta final do Curry. Tudo bem, pô, eles saem dessa era Stephen Curry com 4 títulos, né? É muita coisa, mas eu não... É triste, né? É triste. Não... É um gotinho de que poderia ser mais, né? É. Tipo, que eles têm um mercado grande, eles conseguem atrair os jogadores que eles quiserem, mas nos últimos 5 anos aí, a equipe fez decisões ruins e contou também com o azar, né? Tipo, o Jimmy Butler se lesionou e agora a equipe tá com um contrato, sei lá, 60 milhões de dólares para um jogador que não deve jogar por grande parte da próxima temporada, sabe? Eu acho que assim, o Warriors, eventualmente, eles ainda podem tentar se mexer ali no mercado, né? É o que tá saindo de notícia, inclusive, porque eles vão querer se movimentar agora, tentar trazer outro reforço. Mas assim, nenhum outro... Eu também acho que um reforço só não vai fazer grandes maravilhas para essa equipe, né? Eu tava vendo muito que provavelmente talvez o Draymond Green assine um contrato talvez de 1 ano mais vantajoso, né, nessa próxima temporada, para depois ir renovando por menos ou coisa do tipo. Mas, sei lá, eu acho que o futuro do Warriors é bem mid, digamos assim. É um time que já tá há algum tempo preso nesse círculo de play-in, né? E às vezes ganha, às vezes não ganha e tal. Último ponto aqui, que até vi aqui no Twitter, Buras. Eu acho que a contratação do LeBron pelo Philadelphia 76ers encerra o ciclo da off-season, né? Acho que a gente vai, se tiver alguma movimentação grande, vai ser surpreendente, né? Não tem nada imediato aqui que a gente está aguardando, né? Então vai ser uma surpresa. Ganhadores e perdedores. Acho que até a gente estava falando sobre isso ontem. Um dos grandes perdedores é o Hugo Gonzalez. Porque, sendo verdade ou não, ele vai ser o cara que o Celtics se recusou a colocar na mesa na troca pelo Giannis Antetokounmpo, né? E ele vai ter toda essa pressão. Porque eu tava vendo o pessoal citando o Hugo Gonzalez, né? Eu gosto do Hugo Gonzalez, tava falando com vocês sobre isso ontem. Mas ele daqui pra frente toda vez que o torcedor do Celtics vai olhar pra ele e vai, pô, por sua causa a gente não tem o Giannis, né? Você podia ter o Giannis, sabe? Assim, tipo, se ele não virar uma super estrela, automaticamente vai ser uma decepção, né? Porque para um cara que foi uma pick, sei lá, de fim de primeiro round. Coitado. Vai ter um peso bem grande. Buras, muito obrigado pela sua participação. Um dos últimos dias de férias de Vitor Buratini. Teve vários dias que eu mandei mensagem. Buras, acho que hoje é o dia que o LeBron assina. Você pode fazer live hoje? Você vai... Ele, não, pode sim, ou então não podia e tal. E, enfim, saiu essa live, podcast emergencial aqui. Buras, brigadão aí, e valeu mesmo, e até a próxima. Pô, muito obrigado aí, foi muito legal fazer esse podcast. Esse foi o 5º aí do meu mês de férias, né? Sempre um prazer estar aí com vocês, galera, e até a próxima. Porque o podcast normalmente é na terça-feira à noite, né? E terça-feira é o dia da pelada do Buras, né? E aí ele... 1 ano já que ele não... Eu fico amaldiçoando esse futebol do Buras. E a gente não pode... Ele não pode participar regularmente aqui do programa. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Você que tá na live, não deixa de se inscrever. Deixa like, deixa comentário. Pô, fiquei muito feliz com a participação do público aqui. O podcast volta no mínimo terça-feira, mas se tiver alguma coisa grande, vai ter episódio antes, talvez no domingo. Eu vou anunciando nas redes sociais sempre. Então, um grande abraço a todos